No meio de um conflito em constante evolução e complexidade, a guerra na Ucrânia continua a se desdobrar com novos desenvolvimentos que são tanto surpreendentes quanto intrigantes. Hoje, mergulhamos nas atualizações mais recentes das linhas de frente, focando nas ações ofensivas inesperadas na região de Kursk. Foi relatado por fontes russas e ucranianas que o exército ucraniano lançou uma nova ofensiva em Kursk, marcando uma mudança significativa de sua postura defensiva anterior. Essa mudança repentina pegou muitos de surpresa, já que a Ucrânia geralmente manteve uma postura defensiva nos últimos meses. As forças ucranianas agora avançam da cidade de Magnova em direção a pontos defensivos-chave, com fontes russas observando tentativas de alcançar as cidades de Plejo e Ulano. O ar está carregado de tensão, enquanto relatos descrevem o exército ucraniano mobilizando um número substancial de infantaria e veículos, com imagens circulando desses veículos em ação. A intensidade das batalhas é um lembrete contundente do feroz conflito entre essas duas nações, à medida que as forças ucranianas parecem ter capturado as localidades de Agronom e Kamov. No entanto, a incerteza paira sobre os eventos em andamento, particularmente em torno da cidade de Cherkasskopian. Algumas fontes afirmam que as forças ucranianas capturaram esta localidade, enquanto outras sugerem que estão simplesmente contornando-a para manter sua ofensiva ao sul. Com objetivos aparentemente fixados em Ulano e Plejo, as intenções do exército ucraniano são claras, mas essa informação ainda é nova e em desenvolvimento. Neste contexto, a importância da capacidade da Ucrânia de sustentar esses ataques não pode ser subestimada. Embora a Ucrânia enfrente uma escassez de recursos na linha de frente, a área de Kursk foi uma exceção, graças ao foco do alto comando ucraniano em manter essas tropas bem abastecidas. Forças de elite, equipadas com equipamentos ocidentais, foram avistadas em imagens recentes, levantando questões sobre a capacidade da Ucrânia de manter esse ímpeto e a profundidade de seu avanço. Enquanto isso, a resposta russa continua sendo um fator crítico, à medida que a imprevisibilidade desses ataques adiciona outra camada de complexidade à situação. Ao olharmos para o futuro, as próximas horas e dias provavelmente trarão mais revelações, especialmente em relação aos desenvolvimentos em Cherkaskopian e Konoplyanka. Relatos conflitantes sugerem resultados variados, e é esperado que informações mais concretas surjam em breve. Notavelmente, a recente ofensiva ucraniana na direção de Berdin, embora sem sucesso em atingir seus alvos, contrasta com o aparente sucesso inicial das operações atuais. Essa diferença pode encorajar a Ucrânia a continuar seu avanço nessa direção, mas apenas o tempo revelará a plena extensão de suas ambições. Ao mudarmos nosso foco de Kursk para a área de Kharkov, o exército russo parece estar montando sua própria ofensiva poderosa. Relatos indicam que as forças russas estão lançando ataques de vênia em direção a várias localidades, visando a direção de CTPI e outros alvos. Fontes ucranianas afirmam que esses ataques foram repelidos com sucesso, enquanto fontes russas sugerem que os resultados permanecem incertos. A intensidade desses assaltos marca algumas das ações mais significativas vistas recentemente, sublinhando a natureza volátil do conflito. Embora tanto fontes russas quanto ucranianas ofereçam perspectivas diferentes, a verdade dessas alegações indubitavelmente surgirá a seu tempo. A natureza inesperada dos ataques da Ucrânia em Kursk adicionou uma nova dinâmica ao conflito, com sucessos iniciais despertando interesse no potencial para avanços adicionais. A questão-chave permanece: quanto a Ucrânia pode explorar esses ganhos e qual será a resposta russa? A situação que se desenrola é um testemunho da natureza imprevisível e poderosa da guerra, deixando-nos a todos a imaginar sobre o curso futuro dos eventos. No meio desses desenvolvimentos, uma informação intrigante surgiu a respeito de um potencial plano de paz oferecido pelos Estados Unidos para resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Foi anunciado que Kai Kellogg, enviado especial de Donald Trump, revelará esse plano de paz nos próximos dias. Este anúncio, definido para coincidir com uma importante reunião de segurança, levanta várias perguntas sobre o conteúdo do plano e seu possível impacto.
A versão vazada do plano de paz de Kellogg, que surgiu meses atrás, foi recebida com ceticismo por ambos os lados, ucraniano e russo. Enquanto aguardamos a revelação oficial, a pergunta crítica é se este plano difere significativamente da versão vazada e se foi compartilhado com as partes interessadas, chave, Rússia e Ucrânia. A divulgação pública deste plano também levanta suspeitas, já que não está claro se a Rússia e a Ucrânia foram formalmente informadas sobre seus detalhes. Se não, aprender sobre isso através de canais públicos pode parecer incomum, mas destaca a importância da transparência nesses esforços diplomáticos. Em última análise, o fator crucial será a reação tanto da Rússia quanto da Ucrânia a este plano de paz proposto. A esperança é que ele possa preencher o vasto abismo entre suas posições, que têm sido diametralmente opostas em várias questões. No entanto, a relação tensa entre Putin e Zelensky adiciona outra camada de complexidade à situação. Enquanto aguardamos mais detalhes, o potencial deste plano para servir como um catalisador para negociações significativas permanece incerto. Os próximos dias revelarão se este plano pode funcionar como um ponto de partida para o diálogo ou se ficará aquém das altas expectativas colocadas sobre ele. Claro, aqui está a segunda parte do texto. Com o mundo observando atentamente, a revelação deste plano de paz oferece um vislumbre de esperança, embora em meio ao ceticismo. As promessas anteriores da administração Trump de resolver o conflito rapidamente ainda não se concretizaram, aumentando a antecipação em torno deste anúncio. Enquanto nos preparamos para avaliar esta nova proposta, as apostas são altas e o desejo por uma resolução pacífica permanece primordial. A complexidade da situação e as posições profundamente enraizadas de ambos os lados tornam este um desafio formidável, mas um que não pode ser ignorado. O verdadeiro teste será se este plano de paz pode unir as facções díspares e lançar as bases para uma resolução pacífica. Enquanto aguardamos ansiosamente seus detalhes, a esperança por um futuro mais brilhante persiste, mesmo em meio às incertezas prevalecentes. No final, a resolução deste conflito depende da disposição de todas as partes em encontrar um terreno comum e priorizar a paz em vez de prolongar as hostilidades. Se este plano de paz pode alcançar isso, ainda está por ser visto. Mas o mundo espera por um resultado positivo que traga um fim ao sofrimento e abra caminho para uma nova era de cooperação e entendimento. Obrigado por se juntar a nós hoje e esperamos vê-lo na próxima vez enquanto continuamos a acompanhar esses eventos em desenvolvimento e explorar as possibilidades de paz. A antecipação em torno do plano de paz proposto serve como um lembrete das complexidades e intricâncias envolvidas nas negociações diplomáticas. À medida que nos aprofundamos mais no impacto potencial deste plano, é importante refletir sobre as implicações mais amplas que ele detém para a região e além. Para muitos, a revelação de um plano de paz representa não apenas uma manobra estratégica, mas um potencial ponto de inflexão em um conflito que já viu derramamento de sangue demais. As apostas são incrivelmente altas, com vidas em jogo e comunidades inteiras, ansiando por estabilidade e paz. Neste contexto, o papel da diplomacia internacional se torna primordial. Os Estados Unidos, ao intervir com um plano de paz proposto, sinalizam seu compromisso em desempenhar um papel fundamental na resolução deste conflito. No entanto, o caminho para a paz está repleto de desafios, já que os interesses divergentes e as animosidades arraigadas entre a Rússia e a Ucrânia continuam a representar obstáculos significativos. Para os homens americanos com 40 anos ou mais, que cresceram testemunhando vários conflitos globais e as dinâmicas mutáveis das relações internacionais, esta situação pode evocar memórias de esforços diplomáticos passados e as lições aprendidas com a história. As lições de diplomacia, paciência e persistência são sempre relevantes, pois moldam os resultados potenciais desta saga em andamento. À medida que a narrativa se desenrola, não se pode deixar de questionar as motivações que impulsionam cada parte envolvida. Para a Rússia, manter influência e controle sobre suas regiões vizinhas tem sido há muito tempo uma prioridade estratégica. A Ucrânia, por outro lado, está lutando por soberania e independência,
buscando afirmar sua identidade no palco mundial. Esses objetivos contrastantes destacam as complexidades inerentes a qualquer negociação de paz, onde os compromissos devem ser equilibrados delicadamente para garantir uma resolução duradoura. O papel do enviado especial Kai Kellogg, representando a administração Trump, adiciona outra dimensão a esta intrincada teia de diplomacia. Incumbido com o desafio formidável de elaborar um plano de paz aceitável para todas as partes, Kellogg deve navegar por um cenário repleto de nuances políticas e ressentimentos históricos. O sucesso deste empreendimento dependerá de sua capacidade de preencher a lacuna entre posições aparentemente irreconciliáveis e fomentar uma atmosfera propícia ao diálogo. Enquanto o mundo aguarda os detalhes do plano de paz, a antecipação é palpável. Será que ele oferecerá uma nova perspectiva que aborde as questões centrais no coração do conflito? Ou será que simplesmente repetirá propostas anteriores, falhando em inspirar confiança em sua capacidade de trazer mudanças significativas? As respostas a essas perguntas permanecem envoltas em incerteza, ainda que a importância deste momento não possa ser subestimada. A potencialidade de um avanço, por mais remota que seja, mantém viva a esperança para aqueles afetados pelo conflito. Para os soldados nas linhas de frente, os civis pegos no fogo cruzado e as famílias que anseiam pelo retorno seguro de seus entes queridos, a promessa de paz é um farol de esperança em meio à escuridão da guerra. À medida que exploramos as complexidades desta situação, é essencial reconhecer o elemento humano em seu cerne. As histórias dos indivíduos impactados pelo conflito servem como lembretes pungentes da urgência por uma resolução. Sua resiliência e determinação nos inspiram a continuar defendendo a paz, mesmo quando as probabilidades parecem intransponíveis. Neste contexto, o papel dos atores internacionais se torna ainda mais crucial. O envolvimento dos Estados Unidos e de outros atores globais destaca a interconexão do mundo de hoje, onde as ações de uma nação podem reverberar através dos continentes. O sucesso ou fracasso deste plano de paz terá implicações de longo alcance, não apenas para a Rússia e a Ucrânia, mas para a comunidade internacional em geral. Ele serve como um teste de fogo para a eficácia da diplomacia em uma era marcada por tensões geopolíticas e alianças em mudança. Ao refletirmos sobre os potenciais desfechos, é importante considerar a narrativa mais ampla de resolução de conflitos. As lições aprendidas de negociações passadas, tanto bem-sucedidas quanto mal-sucedidas, oferecem insights valiosos sobre a dinâmica em jogo. Elas nos lembram que a paz não é simplesmente a ausência de guerra, mas um processo complexo e multifacetado que requer esforço e compromisso sustentados de todas as partes envolvidas. Os eventos que se desenrolam na Ucrânia e na Rússia oferecem uma oportunidade única de examinar essas dinâmicas em tempo real, proporcionando uma janela para os desafios e oportunidades que definem a diplomacia contemporânea. Ao ponderar sobre o plano de paz proposto, somos lembrados da importância do diálogo, do entendimento e do compromisso para alcançar uma paz duradoura. Que as lições da história nos guiem em direção a um futuro onde os conflitos sejam resolvidos por meio da diplomacia em vez da guerra, e onde a busca pela paz permaneça na vanguarda de nossa consciência coletiva. Com essas reflexões em mente, voltamos nossa atenção para os eventos em andamento, ansiosos para ver o que o futuro reserva para esta região conturbada. Enquanto aguardamos novas atualizações, a antecipação cresce, deixando-nos com uma pergunta persistente. Este plano de paz pode realmente abrir caminho para um futuro mais brilhante, ou se tornará apenas mais um capítulo na longa e árdua história de conflito e negociação? Fique atento enquanto continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, oferecendo insights e análises sobre o caminho a seguir. Obrigado por se juntar a nós hoje, e esperamos vê-lo na próxima vez, enquanto exploramos as possibilidades e desafios que estão por vir nesta jornada contínua em direção à paz. Claro, aqui está a terceira parte do texto. À medida que continuamos a explorar a narrativa em desenvolvimento em torno do conflito ucraniano e do plano de paz proposto, nos encontramos em uma encruzilhada onde as decisões tomadas nos próximos dias podem ter implicações profundas para o futuro desta região e além.
A antecipação em torno deste plano de paz não se refere apenas ao impacto imediato que ele pode ter, mas também às consequências de longo prazo que ele poderia desencadear. Para aqueles de nós que testemunharam os altos e baixos das relações internacionais ao longo das décadas, este momento serve como um lembrete pungente do equilíbrio delicado que sustenta a diplomacia global. A potencialidade de um avanço existe, mas é temperada pelas duras realidades das tensões geopolíticas e dos ressentimentos históricos. As apostas são altas e o mundo observa com expectativa para ver se este plano de paz pode realmente traçar um novo curso em direção à reconciliação e estabilidade. As complexidades da situação são sublinhadas pelos interesses e motivações diversos das partes envolvidas. Para a Rússia, o conflito representa um ponto crítico em sua busca para manter influência estratégica na região, enquanto para a Ucrânia, é uma luta pela soberania e autodeterminação. Esses objetivos divergentes destacam os desafios formidáveis que estão por vir em qualquer processo de negociação. O papel da diplomacia internacional, particularmente dos Estados Unidos, sob a égide de Key Kellogg, torna-se ainda mais significativo neste contexto. Elaborar um plano de paz que aborde efetivamente as questões subjacentes requer não apenas habilidade diplomática, mas também uma compreensão profunda dos fatores históricos, culturais e políticos em jogo. Enquanto aguardamos os detalhes deste plano proposto, a pergunta na mente de todos é se ele oferecerá uma nova perspectiva que possa romper o impasse ou simplesmente reiterar propostas passadas que falharam em ganhar tração. A resposta a esta pergunta detém a chave para o sucesso potencial do plano e sua capacidade de fomentar um diálogo significativo entre as partes em conflito. Para as pessoas diretamente impactadas pelo conflito, a promessa de paz é uma fonte de esperança e aspiração. Suas histórias de resiliência e perseverança servem como um poderoso lembrete do custo humano da guerra e da necessidade urgente de uma resolução. Ao considerarmos sua situação, somos lembrados do imperativo moral de buscar a paz com determinação inabalável. O envolvimento de atores globais, incluindo os Estados Unidos, destaca a interconexão do mundo de hoje, onde as ações e decisões de uma nação podem ter repercussões de longo alcance. O sucesso ou fracasso deste plano de paz não afetará apenas a Rússia e a Ucrânia, mas também enviará ondas de choque através da comunidade internacional, influenciando a dinâmica da diplomacia global e da resolução de conflitos. Ao ponderarmos os potenciais desfechos, é essencial reconhecer a narrativa mais ampla de construção da paz e resolução de conflitos. As lições extraídas de negociações passadas oferecem insights valiosos sobre a dinâmica em jogo, lembrando-nos de que o caminho para a paz é frequentemente repleto de desafios, mas também repleto de oportunidades para crescimento e entendimento. Os eventos que se desenrolam na Ucrânia e na Rússia fornecem uma lente única através da qual podemos examinar essas dinâmicas em tempo real, oferecendo um vislumbre das realidades da diplomacia contemporânea. Ao refletirmos sobre o plano de paz proposto, somos lembrados da importância do diálogo, da empatia e do compromisso para alcançar uma resolução duradoura. Que esses princípios guiem as negociações e abram caminho para um futuro onde os conflitos sejam resolvidos por meios pacíficos e onde a busca pela paz permaneça um pilar de nossos esforços coletivos. Com essas reflexões em mente, continuamos a monitorar a situação em evolução, ansiosos para ver o que o futuro reserva para esta região conturbada. Enquanto o mundo se encontra neste ponto crítico, ficamos com uma pergunta persistente. Este plano de paz pode realmente servir como um catalisador para a mudança, ou se tornará apenas mais um capítulo na longa e desafiadora história de conflito e negociação? Fique atento enquanto continuamos a fornecer insights e análises sobre o caminho a seguir, explorando as possibilidades e desafios que estão por vir nesta jornada contínua em direção à paz. Obrigado por se juntar a nós hoje e esperamos engajar-nos com você na próxima vez enquanto mergulhamos mais fundo nessas questões críticas e exploramos o potencial para um futuro mais brilhante e pacífico.